Olá a todos, é com extrema alegria que esse é um vídeo para o canal Carta Escrita de Adriano, um canal maravilhoso que está fazendo a sua parte aí com o canal de Cristo, levando a palavra para todos os lugares, falando os fatos aí do mundo, uma perspectiva cristã, e é um canal muito abençoado que espero estar colaborando assim que possível. Eu só queria deixar uma mensagem com vocês que em 1 Coríntios 6:9, onde Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Geralmente quando a gente fala esse versículo, a gente frisa muito nos efeminados, nos idólatras e nos adúlteros. Mas o que me chama muito mais a atenção, que é um versículo que, quando eu li, me deixa totalmente apavorado, é geralmente a primeira frase: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele faz essa pergunta, né? Então, como a gente funciona como ser humano? A nossa memória é muito limitada. Por exemplo, você consegue rastrear os seus últimos 10 pensamentos do que você pensou, numa ordem cronológica, o que você pensou, do que você falou? Nós, como seres humanos, nós temos uma grande vantagem. A gente tem até um predomínio sobre os animais que está lá em Gênesis, né? Deus nos prometeu que nós... Prometeu não, na verdade declarou que a gente está acima dos animais. Mas só que nós somos um pouco animais e nós somos também como Deus. Por exemplo, se você pegar uma simples ovelha, ela não vai conseguir refletir a vida pós-morte dessa ovelha, e a ovelha não consegue pensar se os rinocerontes brancos estão bem ou não. Uma ovelha, ela é capaz, assim como o cachorro, assim como o gato, ter uma inteligência, claro, mas totalmente limitada. Se está com fome, ela vai atrás de alimento. Se está com sono, dorme. É capaz de sentir amor, sim, mas só que não consegue ter um pensamento transcendente, assim como nós temos. Nós conseguimos também analisar, claro, a nossa memória recente, do que nós estamos precisando, se é sono, se é fome, se é necessidades biológicas, mas também a gente consegue pensar em nossa eternidade, nós conseguimos pensar em outros seres, a gente consegue conversar sobre a perpetuidade humana, coisas que os animais não têm. Então, e também nós temos uma memória muito limitada. Por nós termos uma memória limitada, como é que a gente consegue detectar se nós estamos indo pelo caminho de Deus ou não estamos pelo caminho de Deus? Geralmente as igrejas deixam muito evidente que tem certos pecados que são terríveis. Assim como a gente falou aqui, os efeminados, homossexuais, todo assunto que envolve isso, geralmente é uma polêmica muito grande, tá? Por exemplo, um fulano roubou, um fulano bateu na esposa, um fulano foi adúltero. Isso, na verdade, escandaliza, tá? Mas a gente pode até ter uma visão nossa. Pô, eu estou indo para a igreja numa quarta, no domingo, eu estou fazendo tudo direitinho, né? Eu não cometo nenhum desse tipo de pecado, está tudo bem comigo, né? A vida está boa, as contas estão em dia, tá? Mas, assim como eu falei, se você não consegue saber os teus últimos 10 pensamentos, o que você comeu ontem, o que você falou ontem, você não consegue ter uma visão histórica. Então, se a gente voltar aqui, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Como é que você consegue garantir que você não cometeu uma injustiça na sua vida? Como é que você consegue mensurar isso? A gente pensa assim, pô, não cometi nenhum pecado, mas o que vale? É a sua visão da sua história ou a visão que Deus tem sobre você?
O que Deus tem a falar de você nesse momento? Eu não consigo ter uma visão histórica minha na linha do tempo. Às vezes tem situações da vida que você não mensura, mas talvez em determinadas situações você cometeu injustiça sim. Que está aqui, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele não está falando que só idólatras e efeminados são injustos, ele está falando no tom geral, tá? E como é que a gente seria uma pessoa justa? Justa é aquele que segue os caminhos de Deus. A justiça vem dele. Então todos que são injustos é que saem dos caminhos de Deus. Mas assim como eu falei, nós conseguimos ver a nossa vida, tá? Mas de uma forma totalmente míope, turva e totalmente limitada. Mas Deus tem uma visão sua, macro, se você é uma pessoa justa ou não. Você, se falar, eu sou justo perante a Deus, quem diz? Como é que você determina isso? Então, a única forma para a gente não ter esse peso nas costas é pedir para que o Senhor ensine mais sobre nós, todos os dias, sobre nós. Que Deus revele como é que como a nossa personalidade. Falei, Senhor, será que eu estou andando no seu caminho ou não caminho? Me mostre, me revele se eu estou sendo justo ou não. Se confesse todos os dias, tá? Apesar que essa parte da confissão é muito arraigado aí em âmbito católico, mas caramba, você evangélico, você cristão, determinadas denominações, a confissão é um único método, se confessar a Deus, para que você tenha uma ideia de como você está agindo no reino de Deus. Conte o seu dia para Deus. Fala, Senhor, se eu estou falhando, me revele, me molde, Senhor, tá? Ele pode moldar aí o seu vaso se está indo de acordo com ele ou não. É a única forma. Às vezes na vida eu tenho acompanhado, às vezes acontece contendas no âmbito da igreja, no âmbito de fora. Às vezes a pessoa está totalmente triste com a pessoa está profundamente magoada, mas só que quem magoou às vezes não tem esse consentimento. Às vezes a pessoa que comete uma possível injustiça, ela não se dá conta do que fez isso, tá? Então será que você está agindo no caminho de Deus em todos os lugares? Será que você está sendo justo ou está sendo injusto? Você consegue saber que você está sendo justo? É impossível. Deus que conhece a sua vida a fundo. Então, pergunte para o Senhor, Senhor, eu estou andando nos seus caminhos, porque senão me revela, me mostre isso. Deixa eu ser um cristão mais profundo, um relacionamento muito mais profundo perante a Ti. É isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Então, repetindo o versículo para a gente fechar esse pensamento. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Você é um justo ou um injusto perante a Deus? Um abraço, até mais.